Muito bem. Hoje eu vou fazer uma participação do Márcio um pouco diferente aqui, que o Márcio esteve, vocês perceberam que nas 2 últimas terça-feira, ele deu os canos aqui no programa. Então, mas é que ele estava em viagem ao México e aos Estados Unidos. E aproveitando esse gancho, eu vou perguntar primeiramente, eh, na questão econômica, como está o México primeiramente? Muito bem, bom dia. Então, fizemos uma visita também técnica, né? A gente aproveita para. Esse é daqueles que sai para passear com a esposa, É, e daí é a mesma coisa, Gustavo, você sair passear com a tua esposa e ver fazenda. Aquele ali sai com a Fábia, coitada, e vai ver é verdade. loja. Aproveita, né? Faz fichinha na loja lá dos Estados Unidos, né? Tenta aprovar crediário na lojinha do México, Ver como é a promoção ver como é deles. que é a promoção. É interessante, né? Cada país tem uma. Lá no México, por exemplo, as prestações, para quem não conhece, são semanais, né? Lá é por semana que você paga. Todo mundo vai nas lojas toda semana, né? Ou então vai pagar por internet, por e-mail, lá não tem Pix, né? Mas vai pagar ali de forma online, mas é toda semana. Então, quando você vê no México as promoções em 48 vezes, na verdade são 48 semanas, né? E é incrível, é uma cultura que tentaram colocar no Brasil, inclusive tivemos 2 grandes empresas que vieram do México para o Brasil e não deu certo, né? Uma chamava Electra, que veio para o Nordeste, já foi embora, e a outra chamava Coppel. Não sei se vocês lembram da Coppel, teve em Como eu Ponta teve, Grossa. inclusive, aqui em Ponta Grossa. Teve em Ponta Grossa, e tentou colocar pagamentos semanais, mas acabou, infelizmente, não dando certo, né? E deixou aqui no Paraná 20 e tantas grandes lojas, imóveis grandes mesmo, né? Tanto que tem aqui em Ponta Grossa um gigante ali, e muitos deles ainda parados, sem locação, nada. Mas é de propriedade deles, né? Propriedade deles. E veja que interessante, né? Quando eles vieram para cá, eles começaram a fazer algo que era inédito. Eles pegavam equipes, né? As equipes iam para os bairros e as pessoas batiam palma na frente da casa lá do potencial cliente e perguntavam se a pessoa queria fazer uma fichinha, né? E queria saber se podia ser convidado a entrar na casa do cliente para fazer a fichinha dentro. Aí as pessoas eram treinadas, essas crediaristas, vamos dizer assim, os concedores, né, que fazem concessão de crédito, a dentro da casa fazer um credit score pelo que observava dentro da casa, Gustavo. Uhum. Então observava e já olhava assim, e já Aquela história, anotava tantas TVs, discretamente. tantas Ela não geladeiras, não sei tem, o ela quê. tem uma TV que ela pode trocar, essa pessoa está com o sofazinho já, precisamos mexer, não tem a geladeira, o lançamento. Então e também meio que olhando ali a forma, ela dava um score para a pessoa. E a princípio, durante 1 ano, 2 anos, foi um grande sucesso, né? Aí o que aconteceu no Brasil? O que aconteceu que não deu? Houve uma coincidência de que em Curitiba, em 4 ou 5 residências, no dia posterior à visita daquela pessoa que foi lá fazer a fichinha, essa residência foi assaltada. E aí essas pessoas, esses clientes, começaram a dizer, olha, eu acho que quem entrou Foi aqui aquele. foi esse pessoal que veio ontem aqui bisbilhotar a minha casa, deu uma olhada, perguntou um monte de coisa para mim, e coincidentemente no dia seguinte vieram aqui assaltar a minha casa, sabiam o que tinha aqui dentro? Claro que não era isso, né? Poderia até ser, né? A gente não sabe, mas aí virou uma fama de que não podia. Olha, pessoal, não deixa o pessoal da Coppel entrar aqui. Lá em Curitiba começou isso, né? E espalhou. Eles perderam essa forma, que é o que eles mais faziam no México, não conseguiram vender de forma semanal e se assustaram com um negócio chamado juros e inadimplência no Brasil, né? É um negócio aqui no Brasil totalmente diferente de qualquer outro país. E foram embora. Você veja como é que cada país realmente tem a sua E forma eles de tinham trabalhar. umas coisas muito interessantes. O próprio mercado móveis tem mais de 200 lojas. Não tem 200 pontos próprios. Alguns são próprios, o restante são alugados. É. O deles não. Vinham e construíam em cima. Eles vinham, compravam o terreno e construíam em cima. Inclusive foram extremamente explorados pelo mercado imobiliário.
venderam terrenos a preço 5 vezes mais caro, porque eles tinham como referência dólar. Então, para nós aqui que abrimos uma loja numa cidade, por exemplo, no novo estado, lá para o lado do Mato Grosso, nós já temos que tomar todo o cuidado pelo fato de que é um ambiente diferente do ambiente do Paraná. Santa Catarina é diferente daqui. Curitiba é diferente de Ponta Grossa. Você tem que ter uma forma, são hábitos, os clientes têm uns hábitos meio parecidos, mas é diferente. Né? Curitiba é diferente de Ponta Grossa, em vários aspectos. Imagina em outro país. Então o cara vende lá com referência em dólar, conhece corretores aqui do Brasil que jogam, né, olha, ali vale tanto. Tá? E os caras pagavam o que deixou de corretor milionário. Né? Isso faz mais de uma década que aconteceu. E lá o Electra, que é do México, que foi para o Recife, fez uma grande besteira. Quem cobrava os clientes, quem ligava para os clientes cobrando era o pessoal do México, falando em espanhol. E aí, imagina lá o nordestino ouvindo um cara cobrando ele em espanhol, e virou uma confusão e não conseguiram e foram embora. Quer dizer, são coisas que é básico, né? Mas muitas vezes não detalhezinho. Detalhezinhos, né? O varejo é feito de detalhes, né? Agora, e no México funciona o pagamento semanal? Funciona o pagamento semanal. Mas é que lá não tem, no México não tem as leis trabalhistas que tem aqui no Brasil, né? Não. Os sindicatos, que aqui nós... Para você ter uma ideia, o Brasil chegou a ter, em 2014, 92% dos sindicatos no mundo eram no Brasil, né? Então a gente não está acostumado a ver lá fora esse tipo de situação, né? Mas o México está passando por um momento econômico difícil também, né? Apesar que tem muita gente saindo dos Estados Unidos e retornando para o México, para o mercado de trabalho, principalmente por conta de algumas grandes investimentos como o da Amazon, né? Eu visitei um depósito, um centro de distribuição da Amazon que é gigantesco. Do México. Na cidade de Puebla. Imagina, Márcio, que é uma região extremamente empobrecida e tem aquele depósito gigante no meio, assim. Eles fazem isso justamente para pegar a mão de obra das pessoas ali à sua volta. Para melhorar o entorno. E está voltando muita gente, né? Saindo dos Estados Unidos e voltando para o México por conta dessa mão de obra. Porque o mexicano vai para os Estados Unidos por falta de mão de obra, né? Hoje tem retornado. Porque a inflação americana no México não está tendo. A inflação aqui no Brasil é uma inflação menor que está acontecendo no México, né? Não exatamente, não consigo identificar os motivos. Mas é um país interessante de você fazer uma pesquisa, porque tem uma população um pouco parecida com a população brasileira em termos de condição econômica. Existe lá, né, as classes sociais, existe 70% da população é de classe baixa, né? E existe também a divisão, é um país quase continental como o Brasil, um grande país. Então existe também as divisões de região, as regiões mais ricas, mais empobrecidas. É interessante se analisar. E é um governo meio de direita lá também, né? Um governo de direita e que está tentando trazer esse mercado de trabalho através das grandes indústrias e grandes empresas de serviços que estão vindo para o México. Na realidade, a inflação mexicana, ela anda meio junto com a brasileira. Ela está em 8,7% agora em 2022. Que é mais ou menos o que está a nossa. A nossa está 8,14%. É que ela sempre, os países latino-americanos acostumaram com essa situação, né? É que o americano, né, que daí é uma outra situação, você vai para os Estados Unidos, inflação de 9%, eles faziam muito tempo que não viam isso. Né? Muito tempo. E são muito alavancados, né? Eles têm muito dinheiro emprestado. Agora, o México, já lá na pandemia, lá atrás, uma ocasião, fiquei uma semana, alguma coisa assim, no México, e o pessoal já estava naquela de sem máscara, e muita gente tinha que circular, quem queria ir para os Estados Unidos tinha que ficar 15 dias no México. Então, houve uma movimentação ali, talvez de mercado, que deu uma... O México foi um dos únicos países que não fechou fronteiras. Não sei se vocês recordam, na época da auge da pandemia, o único país aberto para turismo era o México. Tanto é que virou moda da moçadinha ir para Tulum, ir para Cancún, ir para esses lugares do México, justamente porque era a única que não tinha fechado. Era o Peru e o México. Aí o Peru fechou, o México ainda continuou aberto. Muito bem. Mas ainda estou curioso. Lá se recebe por semana?
Lá você recebe por semana. Algo que acontece há décadas lá. É mais ou menos como se aqui o cheque pré-datado, que é uma coisa que só acontece no Brasil, né? Apesar que agora já o Acabou. Pix está acabando. Lá os recebimentos são semanais. Então dá para fazer É pagamento que os salários semanal. são semanais, né? Lá Salários você são recebe semanais. semanalmente. Ou Toda seja, tem que fazer segunda-feira. uma folha de pagamento por semana. Exatamente. Toda Não, semana. mas tudo se adequa, né? Muito bem. E conseguiu fazer o crediário lá? Consegui fazer o crediário nos Estados Unidos. Não. Perguntei no México. Não, no México. Não chegamos nos Estados Unidos não. ainda. Não, no México eu tentei fazer o crediário lá, não consegui. Não consegui, não fazem crediário para estrangeiro. Muito bem. Tá Não certo. fazem. E nos Estados Unidos, inflação de 8 e tanto por cento, 9% nos Estados Unidos, coisa que não se via há muitos anos. Você vê uma pobreza, porque o que acontece, quando vai como turista, vamos dizer, Miami, você vai aonde em Miami como turista? Você vai ali na Art District, vai ali em Brickell, vai ali no máximo, ali onde fica a Downtown, ou vai nos grandes centros comerciais, né? Porque os Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Você não vê uma rua, não existe uma rua de comércio, né? Que você vai aqui no calçadão, você vê todas as lojas. Lá são os grandes malls, né? São os grandes centros comerciais nas estradas. Como tem o famoso Sawgrass, né? Sawgrass é hoje o shopping de descontos que mais vai brasileiro lá. Eu até levei uma sorte, porque o dia que eu estava lá era o dia do trabalho, né? O Labor Day. E o Labor Day é mais ou menos como o Black Friday. Então tava com descontos de até 80% lá. E a brasileirada fazendo farra, né? Só que muita gente comprando para revender aqui no Brasil. Né? Muita gente fazendo a mala lá para poder trazer. Voltando um pouco, né? Porque veja, mesmo com o dólar a 5,20, 5,30, você ainda tem condição de fazer uma compra lá, principalmente de roupa, que é 4 vezes mais barato que no Brasil. Uma roupa de marca. Né? Ainda com o dólar a 5, para você ver como é que, né? Porque lá é diferente dos Estados Unidos. Os impostos são pagos à medida que quanto mais se consome, mais impostos. Então, as pessoas são motivadas, aliás, é o contrário, quanto mais você compra, você chega a um limite dos impostos, você acaba deduzindo aquilo que você compra de um certo imposto de renda que existe lá. Né? E a taxação também é uma taxação de 7% em cima e acabou. Não existe ICMS, PIS, CONFINS. É 7% em cima do que você paga. Chegou lá, é $100 um produto, você vai pagar $100 mais 7, acabou. E se você ainda tiver paciência, no aeroporto você traz de volta esse dinheiro e faz diz que é estrangeiro e recebe parte da bonificação. Dos 7 que você pagou. Exatamente. Então, na verdade, existe mesmo também o EOF, né, quando você paga no cartão, existe 2,5 aí que você paga, mas mesmo assim, ainda é muito barato você comprar nos Estados Unidos. O que está caro é a alimentação, né, e as passagens aéreas. Então, a pessoa teria que, quem faz esse tipo de trabalho, está tendo essa dificuldade. A alimentação está muito cara. Né? Vou dar um exemplo. No Brasil você tem Starbucks, né? Nos Estados Unidos também. Um café da manhã no Starbucks no Brasil, você tomar lá um café e um bolinho, aqui no Brasil é $10, lá é $30. Então a comida lá está 3 vezes maior do que no Brasil. Você veja, até aproveitando isso, né? O México em 2020 proibiu o uso de herbicida glifosato e outros países estão limitando o uso. Né? E a produção lá agrícola do México também tendo pepinos aí por questão disso, né? O presidente mexicano parece que é um presidente de esquerda, parece mais. Será que é de esquerda? Ele fala aqui, o Paulo Bertolini está dizendo que o presidente do México apoia o Lula, já dá para ter ideia. Será? Sei lá. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar aí, porque eu achei ele meio conservador lá em muitas coisas. Como é que o americano está vendo a administração do Biden? O primeiro ano foi terrível e o segundo ano está melhorando, está equalizando já, mas é meio a meio. É que depende muito dos estados, né? Lá é muito parecido com o Brasil nessa questão. Você tem os estados mais republicanos e os estados mais democratas. Então é muito dividido. Você pega a área ali perto do México, que é a área do Texas, de Nevada, aquela região ali mais
ao sul, né, é totalmente republicana. Então eles são totalmente de direita, extremamente conservadores. Já a Califórnia, Miami, que tem muitos latinos, alguns estados mais a oeste, né, ao leste, é extremamente democrata. Então, uma divisão muito grande lá. Tanto é que na última eleição a gente viu isso muito, né? Teve metade dos estados que deu Trump e metade dos estados que deu Biden. Hoje está um meio a meio, mas a possibilidade do retorno do Trump lá é muito grande, viu? Muita gente torcendo para o retorno do Trump. E o Trump pode ser candidato lá. Por conta da economia, principalmente. Não tem uma frase de um cara assim, a economia ou idiota, né? Assim que tem uma... o que faz com que as pessoas realmente se movam na política e venham mais para um lado ou para o outro? É a economia. Né? A economia é o preço do alimento, é o emprego, é a economia. Existem algumas outras questões que se coloca na mesa, né? As questões ambientais, mas a economia é tudo. Não existe nos Estados Unidos ainda na história republicana de um presidente que no auge da economia não tenha se elegido. E você tem lá os estados, né, com mais força, vamos dizer, e aí você teve nessa questão de pandemia, principalmente a gente pegar lá a Califórnia, em relação à Flórida, você tem pontos bem diferentes de conduzir a economia, conduzir a pandemia, isso Os estados aí... são bem mais independentes, né? Isso deu aí um modo do povo olhar muito bem um caso e outro, porque eles estão no mesmo país e tal, e viram situações diferentes com a pandemia. Então... O pagamento nos Estados Unidos, se você fizer um crediário lá... Lá é o cartão. Mas é mensal ou é semanal? Lá é mensal, dividem já em até 48, 60 meses, o que os Estados Unidos, com a inflação, foi aumentar a quantidade de pagamentos. E o que eu fui ver mesmo lá é uma tendência que está acontecendo nos Estados Unidos, que pode vir no Brasil, que são as vendas por assinatura. Né? Isso está acontecendo muito, muito, muito lá, e eu fui lá também muito para ver esse tipo de situação. Se vai vir para o Brasil essa possibilidade. Que é aquela história de você... É o estilo streaming, né, dos Netflix da vida, de você pagar ali 15, 20 reais e milhões de pessoas entram lá, acessam, né, e eles acabam ganhando pelo volume. Então está começando a vir já para o Brasil assinaturas de carros, né, já de caminhão também agora, e pode ser que comece a vir também serviços de assinatura para bens duráveis. Por exemplo, você, em vez de pagar uma prestação de um refrigerador, você vai pagar uma assinatura. E vai ter direito a trocar aquele refrigerador de tempos em tempos. E aquela assinatura é ad eterno, né? Você vai pagar ela para sempre, vamos dizer assim. Né? De carros, inclusive, já, né? Carro também, né? O carro você compra a placa, praticamente. Você, quando troca de carro nos Estados Unidos, você tira não troca a placa. Você tira a placa e leva... Você tá pagando... negócio, aqui no Brasil é uma coisa muito interessante. É o tal negócio, né? O governo é ineficiente e aí ele começa prejudicando o seu contribuinte. Por quê? Na realidade, o carro, o bem automóvel, que está deixando de ser bem ao longo do tempo, porque ele é um bem que você troca ele com frequência, a placa fica associada àquele carro. Nos Estados Unidos é muito mais lógico. A placa é do Márcio Paulic, ou do Gustavo, Isso. ou mesmo Do Rodrigo. Ou seja lá de quem for. A placa não tem essa história. Lá nos Estados Unidos você não vai pegar lá um Fiorino 1992 com 180 mil de multa. Não vai pegar, porque aquela placa tem uma pessoa física, que é quem carro não paga despesa. Carro não vai no banco e paga a despesa. Tanto que existe comércio de placa. Você chega lá antes de comprar um carro, quando você vai morar nos Estados Unidos, a primeira coisa é: vou adquirir uma placa. Aí você tem que ter uma placa sua. Aí você compra a placa e daí vai nas concessionárias e compra o carro se quiser e bota a tua placa lá. Bota a tua placa. Inclusive nos Estados Unidos, quando eu estive lá, é uma coisa muito interessante. Eu vi alguns carros com uma placa de papel colada atrás. De papel, impressora. Que o cara
vai porque lá você pode ir na concessionária. Aqui é um pouco mais delicado, mas lá você vai na concessionária, paga o carro, faz por financiamento, paga o carro, entra lá e diz, tá passando, que nem no shopping, tá passando lá, gostei daquele carro azul ali, vai lá, compra o carro, monta no carro e vai-se embora, que nem você compra sapato. Lá funciona assim. Só que para você andar com o carro, você precisa ter placa. Então aí você vai, como o Márcio disse, você vai lá com a sua placa, pega, entra na concessionária, compra o carro, bota a tua placa lá e sai dirigindo. É menos burocrático, né? Agora eu estava falando, né? O turista vai nos lugares turísticos, é uma coisa. Agora pega lá um carro, né? E vai lá pro bairro. Lá pro bairro, né? Vai lá para Little Havana, ou então se mete para entrar, como eu gosto de pegar assim naquelas vias rápidas de Miami, vai lá para dentro, naqueles malls de bairro mesmo, né? Que é mais barato também, mas principalmente para poder viver o American Way que a gente fala, né? Tá tendo uma pobreza muito grande nos Estados Unidos. Uma pobreza muito grande. Mesmo o pessoal tenha recebido $1.000 por mês de pandemia, aquilo que eu falei, Mas se você fala que um café lá é $30, exatamente, $1.000 para quem paga um café de 30 é muito carro, as roupas, é mais barato que no Brasil. Mas a alimentação realmente tá puxada. A alimentação tá muito cara, principalmente a alimentação de restaurante, de lanchonete, né? É tudo fast food, aquilo que você vai no Walmart, ou você vai num Target lá, mas mesmo assim tá bem caro. E é isso que tem prejudicado bastante o americano e por isso que faz ele pensar em voltar daqui 2 anos para os republicanos, porque o Trump fala, né, aquele jeitão dele, mas a economia no momento dele estava bem, né? Ele pegou uma pandemia, a pandemia deu uma mexida, claro, no Brasil inteiro. A gente estava agora mesmo falando sobre isso, né, Márcio? A meia-verdade é terrível, né? Antes de nós entrarmos aqui no ar, estava tendo horário político, e você vê os candidatos a presidente, aqueles que são oposição do atual, falando, olha, a inflação em 2019 era muito menor do que agora, o preço da alimentação. E totalmente. Eles como simplesmente se não tivesse tido pandemia. Esqueceram de falar, não, mas também os teve pandemia, mesmos teve que guerra. Falaram assim, fique em casa que a economia a gente vê depois. Então agora são os mesmos que acusam, dizendo, não, mas agora está terrível, está difícil, mas esquecem, né? Esquecem, entre aspas, de dizer que nós passamos, o mundo todo passou por uma terrível... O pessoal tem memória curta, né? Mas vamos lembrar um pouquinho como é que estava o Brasil há 2 anos atrás, né? Com a pandemia no auge, e depois veio uma guerra que acabou com as questões, o Gustavo sabe melhor do que nós, nas questões de alimentação. Nós vamos demorar ainda algum tempo para recuperar esse poder de compra mundial, principalmente nacional. Nós temos um problema de poder de compra. As empresas tentam fazer o máximo possível de ampliar suas condições de pagamento para as pessoas terem, né, um prazo maior, mas hoje 47% da população nacional está seprocada. Ela não tem score, ela vai numa... Por que e isso acaba interferindo em tudo. Você acha que adianta, por exemplo, uma empresa como a nossa divulgar na mídia uma oferta, na mídia de massa, sabendo que metade da população que vai ouvir, vai na loja receber um não? Como é que é? Não adiantou, né? Eu só vou dar uma expectativa para o meu cliente, que está infelizmente registrado, seprocado, vai receber um não e vai ficar talvez até magoado, não volte mais. Então isso prejudica toda uma cadeia, inclusive de comunicação, a qual você trabalha aqui, Márcio. Fazer o quê? Achei que ia dar notícia boa, o cara só vem com notícia ruim, pô. Não, eu não tô notícia ruim da rosca, mesmo. Achei que ele ia chegar e ia dizer assim, olha, tal. Ó a notícia pra você que gosta. O preço da gasolina em PG tem uma das maiores quedas no Paraná. Olha aí. Não. Porque estava muito alto. Desculpe, né? não. Olha aqui, não. Essa questão que você estava falando é tudo em relação ao quê, né? A inflação em relação ao quê? Ao quê? Tudo ao quê? Agora eu vou falar uma coisa para você. A gasolina em Ponta Grossa está muito cara em relação... Eu tive em Santa Catarina na semana passada e coloquei gasolina a 4,20. Gasolina a 4,20. Num posto Ipiranga.
Com bandeira, posto bandeira, não era posto, Sim, sem bandeira posto e com tal. bandeira. 4,20. Agora me conta uma coisa, Márcio e Gustavo, isso eu tenho uma dúvida aqui. Por que que o diesel não baixa como a gasolina? Olha, eu estava comentando ontem aqui Na realidade, a gasolina, Márcio, agora eu vou falar uma coisa para você que não é de hoje. Você sabe, Gustavo acho que sabe isso também. O diesel no Brasil foi durante muitos e muitos anos subsidiado. Sim. Tem menos carga tributária, então foi tirada a carga tributária de tudo, a carga tributária do diesel que você tira é menos. O consumo mundial elevou, né? O pessoal, a E ele é mais caro para produzir o diesel. medida Ele é mais caro para produzir o diesel do que a Essa gasolina. redução do A ICMS, o gasolina diesel é não meio um tinha- subproduto. não tinha menos carga e o consumo menos mundial aumentou, né? Então a Europa, vamos dizer, a saída inicial é queima diesel. E vamos lá e resolvemos o nosso problema. E guerra também, consumo grande que tem por lá, a própria logística, essa coisa toda, né? Mas é um absurdo a diferença, né? Hoje o diesel, você está falando É aqui, que na realidade, veja bem, o preço do diesel no Brasil sempre foi mascarado. Primeiro, por ter uma carga tributária menor. E segundo, por ser subsidiado. Foi tirado o subsídio do diesel há um tempo atrás. a gente tem o lastreado Brasil, né? E no diesel. O Brasil está muito na roda, né? Está muito na rodovia. A gente tem pouco transporte ferroviário, pouco transporte hidroviário. Então isso faz com que a gente tenha um custo alto e para você conseguir reduzir, manter os custos no Brasil, a gente tem que colocar no diesel. Agora, o consumo mundial subiu, não tem produto a nível mundial, faltou produto. E quem me falou foi uma pessoa que, inclusive, é dono de posto de gasolina. Ele falou o negócio seguinte: para o pessoal que refina, os donos do petróleo, por que vamos trabalhar? Estamos ganhando mais do que a gente ganhava antes, tirando menos petróleo, então para que vamos trabalhar? Agora tem um ponto disso, é que o negócio está acomodado, o pessoal está consumindo diesel tranquilo, está indo. A hora que você começa a se tornar difícil e que não dá para operar, vão procurar alternativa, né? E as alternativas vão surgir, né? Sim, você espreme demais, vai por outro lugar, vai sai, pra né? A outro gente lugar. já vê aí ônibus elétrico, tratores aí ao biometano. Então isso aí que estava quieto, vamos dizer, de certo modo encolhido ali, vai começar estava a na avançar. zona de conforto. Estava na zona de conforto. Olha ali, aqui, vamos ó, embora. de qualquer maneira, esse ano de 2022, no comércio, ele está indo na média. Você fala de trazer más notícias, não é exatamente más notícias, a gente tem a obrigação de passar uma realidade. Eu, como comerciante, podia dizer, não, gente, vai ser maravilhoso, venham gastar, porque está tudo muito maravilhoso. A verdade é o seguinte, existem pontos negativos, que é a questão energética, existe a inflação dos Estados Unidos, que faz com que os juros aumentem nos Estados Unidos e os investidores saiam daqui, vão para lá. Os especuladores, né? Aqueles Sim. que botam na bolsa e que tem o dinheiro mais líquido, né? Tem liquidez, ele pode, no dia seguinte, colocar no Tesouro Nacional lá nos Estados Unidos. Mas tem coisas boas. Os commodities não estão baixando, isso ajuda o Brasil. Vem um ciclo de energia limpa e o Brasil é a fonte de tudo isso no mundo. Mas ano que vem será um ano ainda de muitas dificuldades na parte econômica e na parte comercial. Nós teremos uma melhoria do comércio agora nos próximos 2 meses por conta do que vai acontecer. Segunda, nós temos, outubro, novembro, dezembro, né? Nós temos Black Friday, nós temos Copa do Mundo e Natal. Então isso vai fazer com que o comércio... E aí veio o saldão ainda depois do Natal e o saldão de janeiro. A partir de fevereiro do ano que vem, barbinha de molho. Que é o que se fala, que no começo do ano, como é que é? O bolo seco e tal. Vem o bolinho, aquele bolinho inglês, que é aquele bolo sem recheio, mais sequinho. Depois vem um bolo com recheiozinho. E no final do ano um bolo com uma cenourinha. Cenourinha não, né? Com como é que é? Uma cereja. Uma cerejinha, cenourinha. Cenourinha não.